O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Lameirão. Ele é perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Trabalha na resolução dos crimes contra a vida, tem muita história e conhecimento para compartilhar, você não pode perder. Então, serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje vamos trocar uma ideia muito massa. Antes, você que está estudando para concurso público ou não estudou ainda e pretende começar a estudar, não sabe qual cursinho escolher, você vai na descrição do vídeo que lá tem os cursinhos que a gente indica para você estudar. Só cursinho de qualidade que com certeza vai ser uma ferramenta muito útil na sua aprovação. O cursinho é uma ferramenta para te ajudar a ser aprovado. Então, uma boa ferramenta vai te ajudar sim a chegar mais longe. Então, vai na descrição do vídeo e dá uma olhadinha nos cursinhos que a gente indica. Beleza? Vamos agora começar aqui com o perito Diego Lameirão do Rio de Janeiro. Beleza, meu irmão? Obrigado pela presença beleza? Aqui no Café com a Polícia, velho. Eu que agradeço o convite. Já participou de podcast, já sabe como é que é a dinâmica, né? Então, a gente vai trocar uma ideia aí sobre a carreira, sobre a sua vida, enfim. Primeiramente, você perito criminal, de onde veio essa vontade de ser perito criminal? É algo diferente, é difícil uma criança que tu pergunta, tem 7 anos de idade, o que você quer ser? Quero ser perito. Não tem, né? Por que perícia criminal, cara? O que tu fazia antes? Então, é exatamente essa questão, né, da questão da perícia que é uma área que tem crescido cada vez mais aqui no Brasil, uma área que era desconhecida até uns anos atrás, e parece que de uns anos para cá eu tenho acompanhado aí nas redes sociais e no meu dia a dia que tem aumentado bastante esse interesse pela carreira. Quando eu era mais novo, eu era pequeno, né, desde 10, 11 anos, eu sempre gostei de filmes de terror, né, série de caso criminal. Teve até um dia que eu cheguei em casa, né, que eu tinha comprado 4 filmes do Sexta-feira 13 em DVD, que tinha uma promoção na época, na loja americana, que você comprava 3 DVDs e ganhava um. Aí os 4 foram no Sexta-feira 13, cheguei em casa, minha mãe mandou devolver tudo, eu tive que trocar por outra coisa. Então, indiretamente, desde pequeno eu gostava dessa área, né, de investigação, de crime e tal, mas eu não tinha a menor ideia de que isso existia. E aí fui ficando mais velho, me formei na escola, fiz faculdade de engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, engenharia elétrica. E no final da faculdade, eu ainda não tinha conhecimento dessa área de perícia, quando eu tinha mais ou menos ali 23 anos, eu recebi por e-mail, na época, uma oportunidade de concurso para perito criminal da Polícia Civil. E tinha várias áreas lá, engenharia mecânica, engenharia elétrica. Quando eu vi que tinha engenharia elétrica, eu achei que eu fosse fazer instalação elétrica em delegacia. Pra você ter uma noção, não tinha ideia do que era. Isso 1 mês e meio, 2 meses antes da prova. E aí no edital lá, caía só as matérias da sua área, só cairia engenharia elétrica, no meu caso, e português. Nesse meio tempo, eu estava indo para o último período da faculdade, começando um projeto final, né, fazendo entrevista de emprego, eu já estagiava, fazendo programas de trainee. A galera que em casa não sabe, o programa de trainee é uma espécie de... como se fosse uma espécie de etapas de um concurso para uma empresa privada, digamos assim, né? Uma empresa grande. Uma empresa grande, isso aí, para você ser um futuro gestor. Estava fazendo vários, não estava fazendo muita coisa. Lá para o final de agosto, início de setembro, eu me lembrei da existência da prova, né? Do nada eu lembrei assim, e fui olhar, caramba, será que eu perdi a data da prova? Quando eu fui olhar, eu vi que tinha um edital de retificação e a prova ela ia ser numa data, ela foi adiada e a prova ia ser... Era mais ou menos 1, 2 de setembro, a prova ia ser dia 7 de setembro, 5 dias depois, né, do que eu tinha visto. Aí eu fui falar com o meu chefe do estágio, pedi se ele me dava uma licença ali aquela semana, peguei uma prova antiga e resolvi essa prova antiga, então isso faz mais ou menos a minha preparação direta para a prova. Aí o pessoal costuma falar, não, mas você estudou uma semana? Não. Eu tive a sorte, né, entre aspas, de cair somente em matérias de engenharia elétrica, né, e português. Eu tinha uma base boa de português, uma base boa da faculdade de engenharia elétrica, então minha preparação, no caso, foi a faculdade em si. E aí fui fazer a prova, saiu o resultado da prova escrita, eram 12 vagas, e eles chamavam, na verdade eram 10 vagas de ampla concorrência, eles chamavam 3 vezes o número de vagas para a prova física. E eu fiquei em 30. Então eu fui chamado ali certinho
para fazer a prova física, né? O famoso TAF. Isso era mais ou menos outubro, fui cursando a faculdade, e aí eu cheguei no final de um programa de trainee lá para novembro, dezembro, no último estágio de uma grande empresa na época. Tinha inclusive juntado um dinheiro para fazer uma viagem do meu estágio, uma viagem de fim de ano lá para Buenos Aires, que eu ia na época. E aí, faltando uma semana para a prova física, né, para a prova que ia sair, saiu a data da prova física. Ia ser no final de semana que eu ia fazer a viagem para Buenos Aires. Pô. Aí tive que cancelar a viagem e tal, enfim, e fui fazer a prova física. No dia da prova física, acordei cedo, peguei meu carro, botei o GPS para ir para a prova física, né, no Google Maps. A prova era 7 horas o fechamento dos portões. Quando foi 6h15 eu cheguei no endereço dizendo a prova física. Só que eu cheguei lá, não tinha absolutamente ninguém, não tinha nada. Aí eu entrei, era um galpão, uma porta grande, eu bati lá, perguntei, e o cara falou, olha, esse endereço não é aqui não. Então o Google Maps tinha me mandado para o endereço errado. Aí voltei para o meu carro correndo, fui seguindo ali na Avenida Brasil, que a prova é essa Avenida Brasil. Quando eu vi, eu entrei numa rua errada, né, e já eram 6h30, 6h40. Para eu ter que chegar, para eu fazer a volta, eu vi no Google Maps, ia demorar uns 20, 30 minutos só para retornar para a Avenida Brasil. O que eu fiz? Peguei um pouquinho ali na contramão, consegui voltar e entrei na Avenida Brasil de novo. Quando era 15 para as 7, eu não estava achando o endereço, parei o carro num posto e perguntei pro cara, pô, você sabe onde é que é esse endereço aqui? E o cara me avisou, ó, é do outro lado da rua. Se eu fosse pegar o carro, o que ia acontecer comigo? Eu ia ter que fazer a volta, não ia chegar a tempo. Larguei meu carro lá. Caralho. Quando você larga um carro numa rua desconhecida no Rio de Janeiro, eu pensei, provavelmente quando eu voltar o carro não vai estar mais aqui, mas larguei o carro, peguei minha mochila e fui correndo até a prova física, para fazer a prova. Cheguei lá, faltando 2, 3 minutos para fechar o portão, consegui chegar a tempo para fazer a prova. Caralho. Fiz a prova física. Classifiquei na prova física, eu caí de 30 para 18º na prova física. Foram reprovados, entre reprovados e faltantes, não sei exatamente qual foi a proporção, mas caí de 30 para 18. Ainda em dezembro, depois da prova física, eu vi que eu tinha sido reprovado numa matéria na faculdade. Quando eu fui reprovado nessa matéria dessa faculdade, lembra que eu te expliquei que eu tinha passado por um programa de trainee? Eu perdi a oportunidade desse programa, não me aceitaram, porque eu não tinha o diploma. Né? Perdi o programa de trainee. E também tinha desistido do concurso. Não, porque a Constituição exige que para você ser perito criminal, a exigência mínima é que você tenha ensino superior. Tinha desistido. Aí falei, não, deixa eu olhar o edital com calma. Quando eu li o edital, eu vi que o diploma era só na posse. Então a posse, no caso, por exemplo, tem polícias que nem a Polícia Civil de São Paulo, pelo menos na área de perícia, você já entra na Cadepol empossado. Então se fosse esse caso aqui no Rio, teria dado ruim para mim. A posse era só após a academia de polícia. Ou seja, daria tempo de eu... Tinha mais um semestre para recuperar. E aí o meu projeto final também ainda não tinha terminado. Aí, pô, vamos lá, né? Vamos dar o gás. Em janeiro, eu fui chamado para fazer a prova psicológica, psicotécnico. Mais um problema aconteceu por causa do Google Maps. Eu parei... Será que é o Google Maps o problema ou quem procura o endereço no Google Maps? É porque eu acho que o Google Maps aqui no Rio é complicado, né, cara? Quando dá... depende da rua que você pegar, né? E acho que antigamente não tinha muita... Como é que se diz? No Google Maps ainda não tinha muito essa questão de ruas de alta periculosidade, né? Então, assim, acho que mandava para pro canto mais rápido, né? Só que dessa vez eu peguei um metrô, saltei se eu não me engano, era a Praça 11, que era perto da Cadepol aqui do Rio. E aí, quando eu fui botar no GPS, ele me mandou ir andando por trás ali do Sambódromo. Quando eu estava andando por trás do Sambódromo para chegar e atravessar, para ir para a Academia de Polícia, que é do lado do batalhão, até do lado do batalhão de choque da PM aqui do Rio. Fica o batalhão de choque e do lado da Academia de Polícia da Polícia Civil. Quando eu entrei numa rua, o cara já me rendeu. Perdeu. Caraca, mano. Não sei por que ele perguntou isso, mas ele perguntou pra mim, pô, você é polícia? Você é polícia? Quase que eu falei, ainda não, né? Se você deixar, se você deixar, eu vou ver. É você. Mas não falei, não, só tô aqui. Não sei o que eu falei na hora. Aí ele me chamou pra entrar dentro de uma casa. Depois o que eu fui entender, eu acho que ele não sabia ler, não sei.
ele foi me mandar pro colega dele lá para olhar a minha identidade, para ver se achava algum documento comigo. Né? Quando eu cheguei lá dentro e mostrei minha carteira de faculdade, o cara, não, tá tranquilo, quer comprar um negócio com a gente aí? Aí eu falei, aí quase que eu perguntei, cara, você não vai roubar nada meu não? Fiquei assustado, né? Aí ele falou, não, pode ir, tranquilo. Quando ele falou pode ir, né, na época eu andava com um escapulário aqui atrás, eu não sei se ele viu, não sei, ou se ele realmente queria que eu fosse. Quando eu dei as costas para ir embora, eu tinha certeza que ele ia me dar um tiro, né, pelas costas ali. Quando ele falou que eu posso ir, eu saí correndo, virei a saída da casa lá e fui correndo para tentar ir pro psicotécnico, que estava muito em cima, né? Na verdade, quando eu fui abordado, para mim já chegou com o psicológico abalado no psicotécnico. Já podia chegar e falar, não preciso mais fazer, que eu tô apto, né? Disso aí. Aí eu fui correndo, encontrei um carro da PM, não lembro quem eram os policiais até hoje, e agradeço, se estiverem assistindo aí, agradeço por vocês salvaram a minha prova e eu ter me tornado perito, que eles me deram uma carona até Caraca. Que eles perguntaram, você quer que a gente leve você na delegacia e tal? Eu falei, não, me leva porque eu vou fazer prova para psicotécnico, para perito criminal da polícia. Aí eles me levaram na porta da Cadepol, tem até um amigo meu que estava na porta, viu chegando na viatura da PM, desci da viatura e fui fazer o psicotécnico. Aí eu lembro até que uma das questões do psicotécnico era cortar os pauzinhos e contar, né? Sim. Eu lembro que uma hora, na hora de contar o pauzinho, eu pensando assim, caramba, quase que eu morri. Quase que eu perdi a conta dos pauzinhos. Caramba. Aí saí do psicotécnico, fui na delegacia, fiz o registro de ocorrência e tal. Aí depois saiu o resultado do psicotécnico, fui para o exame médico, né? Aí no exame médico, depois eu sei que na última etapa eu fiquei no final em 11º na ampla concorrência, eram 10 vagas, então eu não ia entrar. Aí fui cursar a faculdade, né, esperando ver se um dia chamava e tal. Fiz a primeira prova lá da matéria que eu tinha reprovado, estava terminando meu projeto final. Quando eu acabei a primeira prova, ia ser a data da inscrição na academia de polícia. Fiz uma amizade lá na época. Quando eu acabei a primeira prova, o cara me ligou falando, Lameirão, teve um cara que desiste, que não foi, então vão te chamar amanhã para você vir. Aí eu consegui entrar no último segundo e fui chamado para a Cadepol. Cursei a Cadepol junto com a faculdade o projeto final, consegui acabar a Cadepol a tempo e consegui pegar o diploma a tempo da posse. Corrido, né? Resumindo, você fez uma pergunta inicial, por que perito, né? E aí, por acaso, com esse tempo eu fui conhecendo realmente o que era ser perito, né? Isso até me ajudou a ter uma garra para seguir em frente. E aí eu costumo dizer que muita gente corre atrás dos meus sonhos, Deus me abençoou e fez um sonho meu correr atrás de mim, né? Me colocou ali numa coisa que hoje em dia eu sou apaixonado, que é a perícia criminal. Caraca, mano. E quando tu falou pra tua família, vou entrar, devem ter ficado contra ou falado, será, tem certeza? Vai ver crime, vai ser polícia no Rio? O que eu fiz? Eu não falei pra ninguém que eu ia fazer a prova, ninguém sabia. Numa das etapas eu contei pro meu pai que era de um concurso, mas depois eu fui falando na época, foi difícil. É uma profissão muito complicada, mas apesar de tudo, as pessoas pensam ainda pior do que ela realmente é, né, em relação ao perigo. Sim. É perigoso, tem os percalços, mas as pessoas acabam achando que não, você não vai poder mais andar na rua, tomar cuidado, não sei o quê. E eu fui contando aos poucos e minha família foi digerindo isso. Hoje em dia eles levam de boa, tranquilamente, e inclusive admiram muito o meu trabalho. Show de bola. Aí você entrou, passou a Cadepol e você já começa a trabalhar logo depois da academia de polícia? Como é que funciona? Já foi empossado logo depois da academia de polícia? Como é que foi? Então, você faz a academia de polícia, só um resumo rápido para a galera em casa entender. A perícia, ela é dividida ou local de crime ou interno. E aí a maioria das perícias, qualquer área pode atuar, como local de crime, por exemplo. Se você é formado em qualquer coisa, foi aceito no concurso, você pode atuar. Tem umas perícias mais específicas, como, por exemplo, contabilidade, que é só contador que é interno, engenharia, né, que é, por exemplo, um prédio que desaba e tem que ter uma perícia de engenharia, essas coisas, só área específica pode atuar. Na academia de polícia, todo mundo cursa tudo, todas as áreas juntas. No final da academia de polícia, dependendo do que você escolheu, da sua formação e também da disponibilidade do Estado, das vagas em cada área, você é alocado em cada área.
E durante a academia de polícia você também faz os estágios que são necessários, né? O estágio nos chamados, que a gente chama aqui de PRPTC, né? Posto Regional de Polícia Técnico Científica. Você faz o estágio nos PRPTCs, né? No caso aqui no Rio de Janeiro tem o ICCE, né? Que é a sede. E aí você faz os estágios e no final que você é alocado para a área que você vai atuar. Começou. Quer tomar uma água, cara? Fica à vontade aí. Falando, o cara vai falando, vai falando. Você entrou e você foi para onde primeiramente? Como é que foi? Eu costumo dizer que eu já fui jogado na jaula com os leões. A minha primeira lotação, que é a minha lotação até hoje, foi a adesão de homicídio em Niterói e São Gonçalo, que foi direto para trabalhar numa especializada na área de homicídios. E a área que eu estou até hoje, estou atuando há quase final do ano, esse ano faz 9 anos, ano que vem faz 10 anos, e foi a minha primeira lotação e única lotação até hoje. Tu há quantos anos, cara? Eu tenho 33. Ah, tu entrou bem novo, cara. Entrei com 23. É, recém-formado, né? Isso aí. Foi emendando direto. Emendei direto na faculdade. Tu lembra o teu primeiro caso? Primeiro local de crime, o primeiro caso? Com certeza. Como é que foi? O meu primeiro caso foi um caso que eu só peguei no primeiro caso. Foi bem atípico, bem difícil de acontecer. Quando a gente trabalha com perícia criminal, tem dois tipos de morte. Tem a morte violenta, que é que tem uma ação externa, que pode ser um homicídio, uma morte acidental ou, por exemplo, alguém tirar a própria vida, né? Ou pode ser uma morte natural, que é uma doença ou velhice. Na divisão de homicídios, na verdade, a divisão de homicídio ela é só acionada quando tem suspeitas de ser uma morte violenta com dolo, né? Suspeita de realmente ser um homicídio. E aí eu fui chamado fui para um local de crime, em que eu cheguei lá, tinha um corpo lá no chão, né, num apartamento, tinha alguns desalinhos próximos ao corpo, mas o que seria desalinho? Né? Desalinho é quando tem objetos fora da posição tradicional. Então, por exemplo, esse copo caído no chão quebrado é um desalinho. Mas não significa que o desalinho tenha sido por causa de um confronto, né? Ou, por exemplo, tem desalinho por causa de roubo, por exemplo, né? Você vai abrir uma gaveta, vai tirar as roupas para tentar roubar alguma coisa e fica a coisa bagunçada. Pode ter sido ali, por exemplo, um desalinho que a pessoa se sentiu mal, apoiou, caiu e deixou as coisas caírem no chão. Esse caso foi justamente isso. Eu encontrei apenas um surdimento saindo da boca da pessoa, né? Que surdimento é como se fosse um líquido, né? Um líquido amarronzado saído, né? Não consegui achar nenhuma lesão externa na vítima. Para quem não sabe, o perito legista ele faz a necrópsia, certo? O perito criminal no local de crime faz a perinecroscopia, que é o que traduzido para exame ocular externo da vítima, né? São as lesões externas. Como eu não encontrei nada, precisa de um exame complementar, ou de um toxicologista, ou do médico legista, por exemplo, para saber o que aconteceu. E adivinha qual que foi a causa da morte da pessoa? Se engasgou com um osso de galinha. Tá zoando, cara. Isso aí. Com osso de galinha, comendo, jantando sozinho em casa. Exatamente. Comendo assim, né? A gente pensa que pode não acontecer. E foi justamente esse caso aí que eu peguei. Que na verdade traduz como uma morte acidental. Sim. Quantos anos tinha a pessoa? A pessoa tinha ali por volta de uns 30 e poucos anos, né? Uma mulher. Ah, era uma mulher? Isso. Caraca, você que tá comendo frango e você bodybuilder vai comer um frango aí, uma coisa com osso, cara. Isso aí. Mas sabe que eu já fiquei pensando nisso, porque eu vejo manobra de desengasgar e tal, eu fico pensando, eu moro sozinho. Se eu me engasgar... Complicado. Quem vai me salvar, mano? Até eu achar um vizinho pra... Exatamente. Porque quando tranca aqui, cara, é rapidinho tu Exatamente. apaga, né? É uma tipo que a gente fala de asfixia mecânica, né? Por asfixia mecânica provocada por um objeto físico, né? Faz uma espécie de aspiração, né? Você aspira um objeto sólido e aí obstrui as vias respiratórias e aí causa o que a gente chama de hipóxia, né? Falta de oxigênio, a anóxia, a ausência total de oxigênio levando a pessoa à morte. Pode acontecer, a pessoa em casa aí fica ligada que... Caraca. A família dela deve ter ficado, não sei se vocês têm contato, né? Exatamente. Porque isso é uma coisa que eu deparo muito no meu dia a dia. Os locais de crime, quando acontecem, são sempre questões inesperadas. Sim. Né? Nesse caso foi uma exceção, foi uma morte acidental, mas mesmo que seja um homicídio, por exemplo, é uma coisa muito chocante. Né?
existe aquele sofrimento que uma pessoa está doente, aí a família vai se preparando, é muito difícil e acaba acontecendo. No caso de um homicídio, né, ou até um caso de morte acidental dessa, a pessoa geralmente entra em choque, né? Então, a cena de crime às vezes é um ambiente muito difícil, né, de lidar. Eu costumo dizer que o perito ele tem que agir com muita razão em um ambiente de extrema emoção. Então é um desafio muito grande. É, realmente. Essa foi a morte talvez mais estúpida que você já viu ou já teve algo mais... A pessoa morrer por nada, assim? Por uma coisa? Acidentalmente, sim. Acredito que tenha sido a mais... Eu já fiz um caso de um cara que ele tinha bebido bastante e aí ele caiu que a gente fala, caiu da própria altura, né? Ele caiu da própria altura na casa dele, bateu na quina da pia, né? Da parte de baixo da pia e veio a óbito. É uma forma também... uma forma meio bizarra, né? De morrer, mas acredito que com osso de galinha acho que é mais... Parece que é aquela coisa que é a hora do cara, né? Porque o osso de galinha, ou cair, bater a cabeça na quina e morrer bêbado. Tem tanta gente que passa por cada acidente e não morre. Exatamente. É o cara sozinho em casa, cara. Fico de cara. E ver se as pessoas passam situações bizarras, acontece... A gente vê muito aí, né? Acontece muito com meliante, né? Sim. Não. O cara às vezes toma 5, 6 tiros e tá lá no hospital com... que sobrevive, né? Aí o cara às vezes como vai comer alguma coisa assim acaba... E acaba engasgando. Isso aí. Você, como você lidou com isso, né? Já de início, com a morte, com ver tanta morte. Foi alguma questão para ti ou desde o início tu foi tranquilo com isso? Então, eu costumo dizer que a profissão é uma vocação, certo? Então, vocação é aquilo que você nasce para fazer aquela atividade, que eu acredito ter sido o meu caso. Então, assim, diretamente nunca tive muita dificuldade de lidar psicologicamente. Sempre tive uma certa facilidade. Mas eu acredito que o meu corpo, minha mente não estava preparado para aquilo. Então, assim, no primeiro ano de trabalho, o meu sono ficou totalmente desregulado, né? Demorou, na verdade, alguns anos para recuperar meu sono. Eu tinha muito pesadelo, né? Acordava de madrugada, dormia mal, acordava do nada, parece que como consequências indiretas disso. Mas tu diretamente não se ligava que era Não, isso, diretamente eu lidava bem com a situação, mas eu tinha muito pesadelo com coisas aleatórias, né? Acordava com palpitação, acordava de noite. Então, principalmente no primeiro ano. Então, assim, demorou um tempo para eu me acostumar. O meu corpo se acostumar, na verdade. Porque praticamente todo plantão tem morte. Aqui no Rio, difícil ter uma semana, um plantão sem morte. Muito difícil, né? muito difícil. Você até estranha, né? Tipo, não teve um... Infelizmente. Eu falo que aqui no Rio de Janeiro é uma faculdade de perícia criminal, infelizmente. A gente pega de tudo que você imaginou. Muita coisa eu já peguei. Muita coisa. E você pega homicídio, por exemplo, de facção, você pega homicídio de passional, Exatamente. pega de vários tipos, né? Qualquer tipo. O que tem mais envolvidos com tráfico, com milícia, né? Com 90%. 95% dos homicídios que eu peguei até hoje foram homens. Então, mulheres e a minoria. E a maioria justamente por isso. Passional tem, mas não é tanto que nem as pessoas acham, né? O passional tem muito... normalmente é marido e mulher, ou descobriu que é corno, né? Muito caso assim. O corno mata muito, mas também tem, às vezes, a mulher mata o cara, né? Tem Você muito, já pegou? muito. Fiz um caso uma vez, deixa eu tentar lembrar aqui. Que eu não sei se você também depois fica sabendo do pós-investigação, né? Não sei se todos os casos você consegue acompanhar ou só Então, alguns. exatamente. Como é muito caso, na verdade, a divisão de homicídios aqui a investigação ela é muito bem dividida, né? São divididas por áreas de atuação, né? Então a gente chama assim, aqui no Rio tem o Grupo Especial de Local de Crime, que é o que eu faço parte. Vai até o local, faz a perícia, as diligências iniciais ali da investigação. E de vez em quando, é mais difícil, acontece de você resolver o crime logo nas primeiras 24 horas ali, né? Que a gente chama que é quando é o flagrante, né? Sim. Só que 95% das vezes, 90% das vezes é mandada para os grupos de investigação.
E esse grupo de investigação tem tempo para trabalhar o crime. Como eu pego tudo junto, né, tudo ao mesmo tempo, de todas as áreas, e o meu laudo é uma peça técnica separada do inquérito, eu acabo não tendo tempo para ir acompanhando o andamento dos casos, né? Então, assim, às vezes muita coisa de casos meus que eu faço, eu vejo depois pela televisão, né? Inclusive você perguntou de um caso de mulher que matou o homem. Um homem. Eu fiz um caso há muitos anos atrás, que eu descobri o fechamento desse caso ano passado, um ano e meio atrás, pela televisão, pelo jornal. Foi um caso que foi conhecido como o caso da Viúva Negra, lá em Niterói. Que o cara ele trabalhava embarcado, né? Ele era militar. E essa mulher, ela teve um relacionamento com um cara de uma facção criminosa, desenvolveu um relacionamento quando ele estava fora trabalhando. E aí, em algum momento, eles conversando ali entre eles, eles chegaram a um acordo de matar esse cara para pegar a pensão dele. Era militar. Exatamente. Ixi. E aí, qual a ideia que eles tiveram juntos? De ela chamar ele para jantar um dia à noite, simular um assalto para matar ele e simular que ele morreu através de um assalto. Né? Aí eu fiz a perícia na época, né? Identifiquei tiros ascendentes na cabeça, que a gente fala. O que é tiro ascendente? Desculpa, descendente, né? O tiro descendente quando o agressor está num plano superior à vítima. Né? E a posição que ele estava na época era uma posição em decúbito ventral com as mãos caídas para frente. Né? E ele tinha lesões aqui no dedo, em cedenho, e lesões aqui na cabeça. Né? Isso sugeria o que tecnicamente? Que ele foi mandado ajoelhar, né? Atirou descendente contra a cabeça e ele vindo a óbito. E aí isso foi uma das questões ali na época da investigação que a gente começou a se desenvolver por não se tratar-se, na verdade, de um latrocínio, mas de um crime que foi premeditado. E aí, com os avanços da investigação, chegou-se a... Inclusive, a mulher viajou depois, né? Fez várias coisas até realmente ser presa, né? Ela ficou um tempo foragida. Já de cara, vocês já imaginaram, já pensaram seriamente na hipótese de uma execução e não de um latrocínio? Já conseguiram ver Essa é uma questão muito interessante na perícia criminal, porque, por exemplo, eu como perito eu não faço um juízo de valor, mas eu dou as peças técnicas que os operadores de direito vão julgar o caso na forma que eles acharem mais adequado. Então, olha só, eu verifiquei que tecnicamente as lesões que ele tinha na mão e na cabeça eram compatíveis com um tiro descendente e que ele estava ajoelhado no momento dos tiros e caiu assim. Mas eu não posso colocar no meu laudo que isso foi porque foi um crime... uma execução. Mas o que os operadores podem fazer? Pegar essa parte técnica e partir dessa parte técnica que poderia ter sido uma execução por esse motivo. Né? Que foi exatamente o que aconteceu. Então, como lá na divisão de homicídio a gente trabalha junto com o delegado, né, o perito, eu conversei com o delegado na época, né, a gente dei essa conclusão técnica minha que realmente sugeria que tivesse sido uma execução. Cara, e aí esse caso se desenrolou e só foi saber do fechamento desse caso agora há pouco vendo na TV. Esse caso, se eu não me engano, ele fechou final de 2021, e o caso aconteceu em 2015, para você ter uma noção. Foi o julgamento final, né? Será que a mulher foi condenada? Foi condenada. Foi condenada. A Viúva Negra. Ele ficou sem pensão também. Ficou sem pensão e sem liberdade. Sem liberdade. E o cara que matou foi o amante mesmo? Eu não lembro na época se foi alguém que ele contratou ou se ele participou junto. Não me recordo. Ó, você que tem mulher, que ela te chama pra jantar, fica desconfiado aí, gurizada. Terça-feira, 10h30 da noite, chamar pra jantar. Sai pra jantar. Esquisito. Agora ninguém mais vai aceitar. Se você tem pensão, se você é um pé rapado, não é nada, irmão. Ela é amor mesmo, vai jantar. Se é um pé rapado, vai que é amor. Se ela oferecer pra pagar ainda. Enfim, mano. Esse caso saiu na TV, tu falou? TV, algum jornal depois, foi por algum meio de comunicação que eu vi na época. Nada não, nacional. Já né? fiz outros casos. Você já chegou a trabalhar em algum caso realmente de repercussão nacional, cara? Já que a gente vê na TV, no Fantástico. Trabalhei em alguns casos de repercussão nacional, alguns casos para contar aqui. Acredito que o mais famoso tenha sido o caso Flor de Lis.
Foi um caso macabro, né? Um caso sinistro. Né? E foi um caso bem interessante, que eu gosto de falar dele, porque é um caso bem legal para você ver a atuação, as diferentes atuações da perícia criminal. Eu não atuei no local de crime, de fato, do dia, né? Que foi a perícia feita no dia do fato. Foi um outro perito. Mas eu atuei numa perícia posterior, né? Com o mandado de busca que tinha na casa dela, que foi até aquele que saiu no Fantástico, na época, né? Que teve uma espécie de incêndio lá no quintal, né? Que parecia que estava tentando se desfazer de alguma coisa. Eu participei dessa perícia aí na época. E foi a perícia que foi encontrada a arma do crime, né? Inclusive tinha um pelo pubiano na arma do crime, né? Que foi o filho, né? Que foi o atirador. Só para quem tá por fora, acho que muita gente sabe. Resumidamente, como é que foi esse crime? O que foi? Só o pessoal entender esse caso da Flor de Lis, foi um caso que aconteceu em 2019, que basicamente o pastor Anderson, que foi a vítima, foi morto na casa dele supostamente por um latrocínio. Assaltante, supostamente por assaltante. E aí, com o desenrolar dos fatos, percebeu-se que, na verdade, foi um crime que veio dentro da própria casa, né? A ex-deputada Flor de Lis foi julgada, né, pelo caso, foi condenada como uma das gestoras, digamos assim, do caso, né? E eu participei da perícia na época, algumas semanas depois do fato, na casa dela, para procurar provas a mais, né? Possíveis vestígios, né? E foi onde a gente encontrou a arma do crime, que tinha um pelo pubiano nessa arma do crime, que o atirador, que foi um dos filhos... Pelo pubiano, o famoso pentelho. Aí, famoso pentelho. Famoso pode pentelho. falar. Pode. Famoso pentelho, aí o pessoal entende mesmo. Mas a gente tá falando pro YouTube, essa linguagem vai do Kawaii, né? É bem isso mesmo. Então o pessoal do Kawaii aí, ó, o pessoal do Kawaii entender aí. TikTok. E porque ele não utilizou-se de coldre, né, no fato, né, e foi uma dos indícios iniciais, junto com o depoimento de um dos filhos dela, que deu início a uma nova caminho para o caso e aí culminou no julgamento da ex-deputada Flor de Lis. Agora eu fico pensando, você está analisando a visão de perito criminal, você está lá analisando, vê um pelinho ali na arma. Esse pelinho deve ser importante. Cara, é muito detalhe. Muito detalhe. É muito detalhe. Como é que vem isso? Vamos botar pro DNA, vamos analisar. Isso tudo é do treinamento, é da experiência? Como é que é? Exatamente. Você faz academia de polícia, onde você aprende tudo que você vai precisar exercer, mas eu sempre falo, não é um pedaço de papel que vai dizer que você é perito, que vai dizer que você é médico, que vai dizer que você é engenheiro. E principalmente o perito, porque a palavra perito é o quê? Uma pessoa que é, em tese, expert. Então eu falo que por mais que você estude na Cadepol, não basta só você continuar estudando com o tempo. Você está sempre estudando. A sua experiência que vai te tornar perito, é os anos de trabalho que te tornam perito. Então, cada local de crime te ensina uma coisa nova, né? Você tem lá, a base da perícia criminal é a criminalística e a medicina legal, são as disciplinas que dão base da perícia. Lara, o que está nos livros de perícia, né? Eu sou até autor independente, né? Eu tenho alguns livros de perícia, de criminalística e medicina legal. Lá você tem os tipos de mancha de sangue, os tipos de lesão, os tipos de vestígio. Mas quando chega no local de crime, vai estar um vestígio pela metade misturado com outro em cima do outro em determinada situação. Então é muita calma, muita experiência e muita minúcia para você ver e conseguir enxergar aquilo que vai ser importante lá na frente. Então a perícia o tempo te torna perito. Aí nesse caso você viu, tinha um pelo pubiano ali, manda para DNA e consegue bater com o DNA do atirador já? Dependendo, já consegue, ou vocês tiveram que recolher o DNA dele depois? Então, na verdade, no Brasil, a gente tem um banco de DNA que está muito no início. Tá em crescimento. Não é igual, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um banco mais robusto. O banco que a gente tem robusto de identificação no Brasil hoje em dia é a impressão digital. Então, galera aí que está em casa, quando você vai lá com 15, 16 anos ou menos,
tirar sua carteira de identidade, você está achando que está tirando onda, você está criando uma prova contra você lá na frente, se você cometer um crime. Porque a polícia faz o quê? Pega esse sistema, no caso aqui do Rio de Janeiro tem uma parceria com o Detran, você acessa esse sistema de identificação e consegue identificar. Então, a impressão digital no local de crime, você consegue identificar exatamente a pessoa através de um banco de dados. O DNA não. O DNA você precisa, quer dizer, pouco, né? Porque o banco de DNA, muito conforme eu falei, ainda está em crescimento. Você precisa de uma amostra suspeita para fazer a comparação. E nesse caso, como era um caso que tinha A investigação já tinha um suspeito? já tinha um suspeito que surgiu depois que era um dos filhos, né? Que poderia ter feito isso. E aí como é que pega o DNA do filho para comparar? Ele vai, como é que é? É obrigado a ir ou vocês dão um jeito de pegar? Ninguém dá. Ele vai espontaneamente? Como exatamente. É que é? Conforme eu falei, em muitos casos eu não vou acompanhando, não sei como é que dá o andamento. Mas qual que é o que está previsto na legislação? Ninguém é obrigado a fornecer provas contra si mesmo. Sim. Então, a pessoa precisa voluntariamente fornecer essa Você lembra se esse cara forneceu voluntariamente ou foi involuntariamente? Não, se forneceu foi com certeza voluntariamente. É porque às vezes, eu não sei se pode, né? O que pode acontecer... Por exemplo, vou te dar um copo d'água aqui para você beber. Isso. Assim, vou te chamar para a delegacia para depor. Quer um copo d'água? Pega o copinho d'água ali. Opa, tem a saliva dele aqui, vamos fazer o DNA. Ou a pessoa, por exemplo, está fumando um cigarro. E aí, já teve um caso que eu participei, que um dos suspeitos estava fumando do cigarro lá na delegacia, né? E o cara deixa o cigarro cair no chão, ali, por exemplo. Né? Aí você pode utilizar ali como prova, né? Porque você não obrigou o cara a fornecer. Então, é exatamente o que você está falando. Agora, eu não lembro exatamente se no caso específico, se foi, no caso do pastor Anderson, foi especificamente algo voluntário ou se foi um desses casos. Como é que foi o caso do cara do cigarro aí? Agora eu fiquei curioso. Cara, esse caso do cara do cigarro, eu estava de plantão dia 1º de janeiro, certo? E aí eu fui chamado para uma perícia numa casa que tinha um caso até bizarro, né? O cara tinha sido morto dentro de uma casa de uma mãe e de um filho, né? Ele era amigo dessa mãe e desse filho. E o que parece, na época, deu para entender, não ficou claro na época, era que o próprio filho com a mãe fazia coisas com outra pessoa na casa. Fornicação? Algo nesse sentido. A perícia, nesses anos de perícia, eu vejo quão baixo pode chegar o ser humano. Sim. E nesse caso aí, a gente conseguiu pegar lá eu não lembro exatamente se foi um copo que a gente encontrou lá, do cara que estava na casa, né? Ou se foi, não lembro agora exatamente o que foi, mas a gente recolheu uma possível amostra de DNA, e aí a gente pegou esse cigarro fornecido até pela mãe, né? Que estava na casa junto lá, para mostrar que ela estava ali realmente naquela casa no momento que aconteceu o fato. Tá, o que aconteceu exatamente nesse caso aí? Como é que vocês chegaram lá? Esse caso, é porque eu não estou me recordando direito. Esse caso, ele foi... É muito caso, né? Esse caso em específico, alguma coisa... Estavam comemorando, né, como é que se diz? O Ano Novo, bebendo lá, né? E parece, eu não lembro, parece que a mãe falou que... Eu acho que era na casa do cara, isso aí. Era na casa do cara e a mãe e o filho foram até a casa dele. A suspeita era essa, né? E aí a gente conseguiu encontrar lá, né, restos de cigarro e outros vestígios biológicos. E aí a gente, para provar que a mãe realmente esteve lá, né, e ela estava fumando um cigarro lá na delegacia, ela jogou esse cigarro voluntariamente fora. A gente pode utilizar essa prova aí com o respaldo da autoridade policial para mandar para um confronto de DNA. Né? E aí deu boa. Deu bom. Show de bola. Acredito que sim. Não foi um dos casos que eu não acompanhei depois, mas acredito que tenha dado bom sim. Qual cena de crime mais te espantou? Ou você acabou de falar que, a gente vê o que o ser humano faz e tal.
Teve alguma em especial ou algumas? Teve alguns crimes bizarros que eu peguei durante a minha carreira que me espantaram de maneiras distintas. Teve um caso que eu vou contar que as pessoas sempre me perguntam, pô, você já presenciou algum caso sobrenatural? E aí eu sempre falo, não sei, mas se tiver um caso sobrenatural, e esse foi o caso. Eu fui chamado para fazer perícia num apartamento. Chegando nesse apartamento, eu vi que a porta estava com o que a gente chama de, conhece popularmente como arrombamento, o pessoal em casa vai entender melhor, mas a gente chama tecnicamente na perícia de rompimento de obstáculo. Certo. E aí a gente entrou, que significa isso? Aparentemente, alguém tinha invadido a casa dessa vítima de forma, com rompimento de obstáculo. Só que a gente verificou posteriormente que quem tinha feito esse rompimento de obstáculo tinha sido o próprio bombeiro ou pessoas do prédio que tinham sido chamadas porque estava vindo um odor forte do prédio, certo? Se quiser atender, quer atender? Não, tranquilo. E aí, ou seja, aparentemente não era por alguém que teria invadido o apartamento. Chegando nesse apartamento, eu notei que na sala tinha um único vestígio de desalinho no chão, que era uma xícara quebrada, certo? Certo. Então, o que pode ser uma xícara quebrada? Pode ser simplesmente alguém que deixou cair uma xícara no chão, alguém que se sentiu mal, a xícara caiu, certo? Pode ser que alguém tenha atirado uma xícara em cima de alguém, né? Mas provavelmente uma xícara quebrada, simplesmente alguém deixou essa xícara cair. O resto da casa não tinha vestígio. Quando eu entrei, tirando o lugar onde estava o cadáver, que era no quarto da vítima, né? Que ela estava no próprio quarto dela, essa vítima. Chegando no quarto da vítima, eu deparei com uma situação muito bizarra. Um cadáver estava em formato de cruz, com as pernas cruzadas, com a perna para fora da quina da cama, deitado assim. Com o corpo todo no estágio gasoso, tá? Traduzindo para a galera em casa. Existem 4 processos putrefativos num cadáver. O estágio cromático, que é o estágio inicial, quando o cadáver começa a mudar de cor e a putrefar. O segundo estágio gasoso, que é quando o cadáver incha, que ele fica muito inchado por causa dos gases de putrefação, que foi esse caso aí que eu peguei. Colicoativo, quando ele começa a ter a deliquescência de tecido, e depois a esqueletização, que é o último. Nesse caso, ele estava no estágio gasoso, inchado, que dava um tempo de morte ali de 3 a 7 dias, mais ou menos. Só que o mais bizarro é que ele estava com o corpo todo estragado, né, com gastado gasoso, e a cara esqueletizada. Só a cara esqueletizada. Isso não é comum, né? Muito difícil acontecer isso. Mas eu vou explicar que pode, tecnicamente, pode ter um caso específico que pode ter sido o que aconteceu. Próximo ao cadáver, tinha umas manchas de sangue de gotejamento no colchão, que parecia sangue, só que não tinha conexão entre a localização do cadáver e essas manchas. Por quê? Às vezes o cara a vítima foi agredida, começou a gotejar, caiu na posição encontrada, mas era para ter uma trilha que a gente fala, e não tinha essa conexão. O cadáver tinha um buraco aqui no pescoço. Esse buraco poderia ter sido uma lesão, mas pelo fato de ele ter inchado, descaracteriza a lesão, então fica difícil dizer o que aconteceu. Isso é o que eu encontrei ali. Procurando vestígios pela casa, fiz o que a gente chama de exame de luminol para ver se tinha algum sangue lavado, não encontrei nada no chão da casa. Abri a gaveta do quarto e encontrei uma faca. Essa faca aparentemente não tinha vestígio de sangue. Aí o que eu fiz? Utilizei o chamado luminol, que é um exame que faz para a galera que não sabe em casa, rapidamente. Luminol é um componente químico que reage com ferro presente no sangue e faz brilhar. Então você consegue identificar sangue lavado por esse luminol. E aí a faca deu positiva, tinha sangue. Aí eu já mal dei. Mas não podia ser sangue de cortar um bife? Poderia, tem que mandar, poderia ser, perfeito. Qualquer coisa que tenha, na verdade, reage com qualquer coisa que tenha ferro, né? Entendi. Por isso você precisa de um exame complementar. Existem algumas técnicas que você faz para complementar para ver se é sangue humano. Tá. E aí o que eu maldei? Pô, vou na pia do banheiro, porque se lavou a faca, o que deu na pia do banheiro? Positivo. Então a faca foi lavada na pia do banheiro. A pia do banheiro, lavar faca já não é comum, né? Existiu aí algumas coisas bizarras desse caso.
3 dias antes que aconteceu esse caso, vamos fazer as contas aqui. Vocês estavam no estágio enfisematoso, a pessoa estava morta de 3 a 7 dias. Mais ou menos 3, 4 dias antes desse caso, eu estava na minha cama dormindo, estava minha cachorra lá na minha cama. 3 horas da manhã ela fez algo que ela nunca tinha feito. Ela foi para a ponta da cama e começou a latir para a porta do quarto. Aí depois eu fiquei pensando, pô, será que a vítima já estava morta, tentou me avisar alguma coisa? Enfim, primeira coisa bizarra desse caso. Primeira não, né? Primeira coisa assim, sobrenatural, né? De que poderia ser, por exemplo, digamos assim. Cachorro latindo. E na hora do cadáver ser removido do elevador pelo ML, na hora que ele saiu do andar lá no térreo, no momento que o cadáver saiu do elevador, a luz do andar inteiro apagou durante 10 segundos. E voltou. Pelo fato que eu sempre digo? Pergunta para mim, existe crime perfeito? Não. Por quê? Porque tem um princípio básico da criminalística. Todo contato deixa uma marca. Então sempre vai ter vestígio. O que acontece é que ou tem uma investigação mal feita ou tem poucos vestígios que gerem convicção. Esse caso foi um deles. Não teve vestígios suficientes, né, atrelados pelo avançado estágio de putrefação do cadáver, né, atrelados por não ter nenhum informe de ter visto alguém entrando no apartamento ou não, só tinha um informe de um cara que foi fazer um trabalho lá uns dias antes. Né? Essa mulher ela não tinha familiar próximo, não tinha ninguém. Então o caso até hoje, a morte... Qual a idade dessa mulher? Ela tinha por volta de uns 70 anos. Já era idosa. 65, 70 anos. De 60 a 70, mais ou menos assim, eu lembro. E aí o próprio legista... Foi o único caso que a gente chamou o legista para ir no local. A gente chamou o legista para ir lá, ele foi no local e o laudo dele saiu como inconclusivo, porque essa lesão, a gente não conseguiu definir o que poderia ter sido ela. A face está toda esqueletizada, pode ter sido um animal, um cachorro, por exemplo. Ela realmente tinha um cachorro, só que o cachorro era um Yorkshire. E aí fica a dúvida, será que o Yorkshire podia comer a carne, a face toda? Vamos supor que podia. Mas cadê o Yorkshire? O Yorkshire sumiu, ninguém sabia onde estava. Então, uma série de bizarrices e coisas estranhas fez com que o caso se tornasse inconclusivo. E se foi um caso que eu já vi coisa sobrenatural até hoje, foi esse caso aí, com certeza. Eu já vi cadáver que os urubus comeram e fica realmente a barriga, às vezes só a barriga, às vezes só a perna, não sei se é a panturrilha, a canela ali. Isso. A carne da canela fica só o osso pra fora, eu já vi caso assim. Agora, cachorro comer... Eu já fiz um caso que os urubus, por uma lesão de entrada, acho que provavelmente de arma de fogo, né, ou algum tipo, não deu para ter certeza da lesão, porque já estava um buraco aqui, os urubus fizeram um buraco numa lesão aqui e comeram todos os órgãos internos do cadáver pela costela. Caralho. O urubu é foda. Como é que tu chega? Tu fica cagado de medo? Falando a linguagem popular. Cara, eu vou te falar. Esse caso aí. Ficou um pouco, eles não passam nem Wi-Fi. Ficou um pouquinho. Sinistro, cara. A mulher aqui, tipo. Tipo, em formato de cruz, cara. Encaixava um suicídio ali? Encaixava. Seria uma O hipótese? problema o problema é o seguinte. Será que ela se cortou com aquela faca? Mas daria tempo de ela se lavar Pescoço, tudo. no caso. O pescoço, né, por exemplo. Será que daria tempo de ela lavar tudo, né? Ficou Se corta o pescoço, acho que não dá tempo. Não dá tempo. Tem isso. Eu já peguei local de suicídio, o cara cortou o pescoço. Cara, é sangue demais. Jorra, né? Exatamente. Jorra. Não sei se é sempre assim, né? Pode ser que ela fez um pequeno corte que não resultou em muita coisa e ela teve um mal súbito depois, lavou a faca, caiu na cama ali, aí só tinha um cortezinho aqui, depois o próprio cachorro comeu uma parte desse corte. Só que estava digamos assim, bonitinho, a palavra bizarra de falar nesse caso. Tava muito certinho, né? O círculo, né? O buraco aqui. Então, o que é compatível com uma expansão, né, de um corpo ou de uma lesão por causa dos gases, né, tipo, de forma regular. Então, é assim, aquele caso que... Pô, fica
no ar, né? O que será que aconteceu? Exatamente. Pode ter sido o que você te falou, né? Uma morte natural com uma série de consequências bizarras. Pode ser que ela tenha se cortado com a faca num outro dia, lavado a faca, e aí tava com uma lesão aqui, né? Só que aí, pô, não teria sangue no chão, né? Da casa, lavado, por exemplo. Então, assim, é umas questões que levam a gente a pensar várias possibilidades. Cara, loucura, Vai velho. dormir depois, velho. É. Difícil. Difícil. Aí o problema de dormir tá Na aí, época eu era cara. solteiro, então. Foi dormir sozinho. Caraca, mano. Só minha cachorra pra. E a cachorra. Nunca sentiu uma assombração? É, foi esse dia aí que ela Perto. foi na ponta da cama, né? E ficou rosnando pra porta. Cara, ali. O cachorro sente, cara. Eu acho que o cachorro sente. Dizem que o cachorro vê as coisas. Sim. Eu tive um amigo meu que infelizmente veio a tirar a própria vida, cara. Com 20 anos, por aí. E a mãe dele me contou, né, que, tipo, chegou em casa depois do trabalho, tava à noite, a porta tava meio aberta, os cachorros sabia o que tava acontecendo, ficava latindo e coisando a porta, e latindo pra ela, coisando a porta, ela não entendeu muito bem, cachorro, né, cachorro. Entrou lá, ele tava morto lá dentro, os cachorros já sabiam, já sentiam, já sabiam, tá Sinistro. ligado, de fora, assim, Então, eu acredito que pode ser que viu a assombração, ou pode ser que ele tava querendo que você salvasse ela. Pode ser. Porque o cachorro às vezes tem essa, né? Tipo, ajuda, faz alguma coisa. não sei. Se ela estava tentando entrar em contato comigo para dizer alguma coisa, infelizmente não conseguiu me dizer. Tem que levar um espírita para esses locais de crime. Não dá para levar um médium, não, né? Te- Já de- pensaram nisso? Esse aí foi. Esse aí, nunca precisei, mas esse aí específico ia ser interessante. Levar um médium. Um médium. Pra às ver vezes. o que ele conseguia dizer, se tinha alguma coisa ali. Tem um caso do Chico Xavier, que saiu no filme dele. Não sei se é uma morte que teve, né? De um moleque, um atirou no outro sem querer. Não sei se já viu esse filme. Não assisti não, mas eu conheço um pouco, já ouvi falar. Tem o Chico Xavier, né? Não sei se é real, tá no filme dele. Teve um caso que ele influenciou positivamente para não condenar um moleque que atirou no outro. Porque na verdade, foi brincar com uma arma sem querer, foi um tiro acidental. E pela mediunidade ele conseguiu pela dizer mais o que tinha mediunidade, acontecido. conseguiu dizer com tantos detalhes que a família da vítima, tipo, chorou e acreditou. Não, é o meu filho fala assim, meu filho... Ele deu tantos detalhes que são coisas do meu filho mesmo, então acreditaram que era o filho falando com o Chico Xavier. Cara, é bem... Às vezes, não que vá, tipo, juridicamente, realmente mudar alguma coisa, mas só pra você ter uma pista do que aconteceu, né, cara? Porque às vezes com alguma informação adicional, você passaria a olhar com outros olhos e tentar enxergar alguma coisa que... Acontece muito na investigação isso. Você tem aquele feeling que foi aquilo, mas você precisa de uma prova para dar um fechamento naquilo, né? Prova Sim. técnica. Cara, muito esquisito, mano. E se a mulher planejou um suicídio pra ficar no formato de cruz, Certinho, né? Muita coincidência bizarra no Sinistrão, mesmo cara. caso. Teve mais algum caso famoso que tu pegou, cara? Eu trabalhei no caso do sequestro da Ponte Rio Niterói, em 2019 também. Que foi um caso que... Não foi um caso muito complexo em si, mas é um caso que eu gosto muito de usar ele, né? Eu sou professor também, então eu falo às vezes com meus alunos na área de perícia principalmente. Esse sequestro eu não sei como é que foi, resumidamente. Foi o seguinte, esse caso aconteceu em 2019 também, que foi um cara que sequestrou um ônibus na Ponte Rio-Niterói. Certo. Que foi um caso que teve uma comoção nacional. E aí, eu lembro que na época aparecia no Jornal Nacional, RJTV, SBT Record, tudo, porque parou a cidade do Rio de Janeiro e fechou os dois sentidos da ponte. Foi aquele que o atirador do BOPE acertou. Isso, foi tá. esse aí. Agora eu lembrei. Um trabalho muito bem executado pelo atirador do BOPE. E é um caso que eu uso no sentido da pressão emocional. Então, quem quer trabalhar na área de policial também, né, mas principalmente na área pericial, eu estava indo pro plantão naquele dia normalmente, quase chegando na delegacia, o delegado já me liga para já me dar as diretrizes.
tem um sequestro rolando na ponte, a gente pode ser acionado a qualquer momento. Então, um plantão que parecia ser mais um plantão, você está envolvido num caso de um sequestro que tem uma repercussão nacional. Televisionado, né? Exatamente. Aí, na época, burocraticamente, o caso acabou ficando com a DH da capital. Então, eu trabalhei junto com o perito da capital, que foi junto no local também, mas o laudo acabou ficando nesse caso, com outro perito. Um caso bem interessante. Qual trabalho você teria ali, o perito? Se é um caso que já foi televisionado, todo mundo viu, qual que seria exatamente a função do perito nesse caso? Então, vamos lá. Nesse caso, a função do perito criminal é produzir a prova técnica e materializar alguma coisa. Né? Então, assim, eu materializo as coisas através de 2 fatos. É fato e pronto. Aquele conversa que a gente estava inicialmente. Qual que é a motivação? Por que o cara fez isso? Isso não é uma área, não é que não seja importante, mas não é uma área olhada pelo perito. Então, nesse caso da ponte, o perito tem a função de materializar aquele caso ali, verificar como de fato foram os vestígios produzidos. Então, verificou-se, né, que a questão do atirador, o tiro foi dado realmente naquela região, né, porque as câmeras não pegaram, na verdade, exatamente onde foi o tiro. Do tiro. Então, você tem a função, na verdade, de materializar aquilo. Né? E o atirador ele foi simplesmente sensacional, porque ele conseguiu, se ele elevasse um pouquinho, né, mudasse um pouquinho a direção daquele tiro, poderia acertar um passageiro dentro do ônibus ali. Então ele executou os tiros ali de forma, digamos, nada é perfeito, é só Deus, né? Mas se for usar uma palavra que mais se aproxima, foi uma execução perfeita. Caraca. Até hoje eu não sei qual é a identidade desse polícia que atirou. Seria interessante, é um herói, né? Eu esqueci eu entrevistei tanta gente do BOPE, eu esqueci de perguntar em off, né? Acho que... E ele é o herói principalmente por uma questão. Quando eu cheguei lá, o ônibus estava exalando um odor forte de gasolina. Tinha um isqueiro lá no chão, que era do cara que estava sequestrando o ônibus. E segundo informes de testemunha que estavam lá no local, ele perguntou para o motorista se o motorista conseguiria jogar o ônibus da ponte. Então, qual que era a ideia dele? A ideia dele era causar o máximo de caos possível naquilo ali e terminar, quando já não tivesse mais jeito, tacar fogo no ônibus e os relatos e os vestígios direcionavam para isso, né? Tacar o ônibus da ponte pegando fogo. Então, se não fosse a ação desse herói do BOPE, com certeza teria um desfeito. Seria muita gente. Nossa, isso é uma tragédia, cara. Tragédia sem precedentes. Meu Deus do céu. Mas ainda bem que deu certo. Sim. Você policial no Rio, você ganha arma normal. Isso. Como perito tem o porte de arma, né? Isso aí. Na verdade, existe uma PEC atualmente em tramitação no Senado para criar uma polícia científica. Para lá dentro da Constituição, junto com Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e tal, entrar a Polícia Científica. Atualmente, como não tem essa PEC, ainda não existe uma padronização da perícia no Brasil. Então tem estado que nem aqui no Rio de Janeiro que a perícia está dentro da Polícia Civil. Se está dentro da Polícia Civil é o quê? Policial. Então o meu porte é pelo meu cargo de policial civil. Entendi. Tem lugar, por exemplo, que nem Santa Catarina, seu estado, que era Instituto de Perícia, aí virou Polícia Científica, né, eu acho. Era junto, separou. Separou, exatamente. Polícia Científica. Isso aí. Então, tem lugar que, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é Instituto Geral de Perícia. Então, o porte vai depender se o perito está dentro de uma instituição policial ou não. O problema de estar dentro da Polícia Científica, e ela não está na Constituição, é que o porte não é nacional. Fica só estadual. No meu caso, por eu ser um policial que está dentro da Constituição Federal, o meu porte é nacional, por eu ser policial civil. E tu prefere andar armado? Com certeza. Como é que tu mudou muito a tua vida antes e depois da polícia, cara? Você já, de cara, logo antes de ser policial, você teve
tentativa de assalto que não foi assalto. Isso aí, então. aquela bizarrice. Já pra tu ficar ligado, se Isso tu aí. fosse polícia não tava ferrado. Depois que tu entrou mesmo, cara, tu mudou os lugares que tu frequenta, você como pessoa, você sente que mudou alguma coisa ou não? Com certeza, né? Com certeza. Quando você vira policial, você não pode mais frequentar certos lugares. Porque a chance, ainda mais que a gente, digamos com linguagem mais para o pessoal entender, a gente vive uma guerra civil controlada no Rio. Costumo dizer que o Rio de Janeiro ele tem uma coisa inédita no mundo inteiro. Tem lugares que tem guerra declarada, né? Pega a Síria, né? Alguns países aí, tem, na Ucrânia, por exemplo, agora, são guerras declaradas, tem guerra, está acontecendo guerra. Aqui no Rio de Janeiro existe uma guerra não oficial controlada. É uma guerra em pontos. Então, assim, é muito bizarro. Você está aqui andando numa rua, tomando sorvete, e aqui, a 600 metros entrando numa rua, tem 3, 4 caras de fuzil. E aí chega a polícia, troca tiro com os caras, morre um, morre outro, e a guerra acontecendo em pontos. Então é uma situação que se tentar explicar para alguém de fora do país, ou até em outros estados, o cara não entende. Né? Então, assim, é uma situação extremamente bizarra que acontece aqui. E aqui no Rio de Janeiro, principalmente, você tem que tomar cuidado por isso. Porque se você entrar, for frequentar um lugar, você for abordado, né, o cara conseguir te render e ver a sua carteira, você vai morrer. Você tem a história clássica, né, que talvez seja de conhecimento mais do pessoal do policial militar, o Sacramento, que teve aquela situação que ele ficou encurralado. Então é aquilo ali, né? Se você der mole e for numa região de alta periculosidade... Foi exceção conseguir sair de uma situação dessa. Não, A maioria, você vê as notícias aí, cara, o que acontece. Aquilo ali, a gente fala que a polícia não é como nos filmes na série, não é aquela glamour. É coisa pesada. Ele conseguiu fazer um episódio fez algo inédito ali, né? O cara foi sinistro. Vai virar filme aquilo ali. Vai, com certeza. Pimentel, eu falei que o Pimentel, ele falou que vai mesmo. Tem uma música do rapper Papa Mike, eu gosto muito das músicas dele. Quem não conhece aí, galera, no Spotify, bota aí Papa Mike. É um rapper policial que ele faz raps do meio de concurseiro e meio policial, bem bacana. E tem um rap dele do Sargento Sacramento. É Sargento? Sargento Sacramento. Do Sargento Sacramento, isso. Mas aí tu começou a trocar mais ou menos a tua rotina, ou mudar os lugares que tu ia, ou deixar de algum lugar? Isso, comecei a prestar atenção, né? Por exemplo, tem certo lugar que eu tenho que fazer tal coisa. Não, prefiro não ir, né? Vamos tentar outra coisa. Mudar, não é que mudar totalmente a rotina, mas você começa a ter um olhar mais crítico dos lugares que você vai. Vai ter uma festa de aniversário em tal lugar. Mas passa por aqui. Acho que não vai ser legal pra mim, não. Prefiro não ir. Só pra ilustrar. De folga, tu já teve alguma situação que tu viu ou que tu teve que reagir? Não. Ou tá ileso, então? Graças a Deus, folga, eu tô ileso. Coisa boa. A gente tinha falado antes aqui de começar, um caso do menino, que é inclusive nome de Cauã também, que saiu no Fantástico tudo, que a mãe e o padrasto acabaram matando ele. Não sei se tu pode falar um pouco, tu trabalhou nesse caso, não sei se tu pode falar um pouco desse caso. Posso falar, foi um caso que saiu no Fantástico ano passado. Menino Cauã. Exatamente. Foi um caso que aconteceu no início do ano passado, que tinha sido inicialmente dado como um suicídio e que com o avançar das investigações foi vista a necessidade de ter uma análise mais minuciosa de determinado caso. O que aconteceu nesse caso? Supostamente, inicialmente, o padrasto e a mãe chegaram num cômodo da casa, onde morava com essa criança, tinham mais ou menos uns 10, 11 anos, e viram supostamente ele enforcado com uma coleira de cachorro. O início foi esse, vocês pegaram, era essa a informação inicial. Aí eles pegaram, levaram para o hospital e o caso seguiu inicialmente como suicídio. Vocês não foram lá no local, levaram para o hospital a menina ainda? Isso, foi levado para o hospital e tal. E aí depois, para ter uma complementação maior, né, foi vista a necessidade de um laudo de reprodução simulada. Para quem conhece aí, é popularmente conhecido como reconstituição do crime. E por que é importante esses casos? É porque você consegue entender um pouco mais sobre o depoimento de quem está envolvido
e junta esse depoimento com os elementos técnicos que você tem e com o seu conhecimento de criminalística e medicina legal. Então, eu conversei lá com o delegado na época, a gente viu todos os trâmites, foi fazer reprodução simulada. E aí, na reprodução simulada, eu juntei junto com a reprodução simulada um exame indireto com as fotos fornecidas pelo lesista do pescoço da criança. O CPP ele prevê que o perito pode fazer, se a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. O que é o exame de corpo de delito? Exame de todos os vestígios materiais de um crime. Sim. Direto ou indireto. Então, o CPP me permite fazer um exame indireto. O que é exame indireto? Por vídeo ou por foto. Então, peguei as fotos do legista, chamei a reprodução simulada. Na reprodução simulada, eu identifiquei discrepâncias de depoimento dos dois, certo? E também a incompatibilidade técnica do que a gente chama de sulco equimótico. O sulco equimótico é uma lesão presente no pescoço da vítima oriunda ou de um enforcamento, ou de um estrangulamento, ou de uma esganadura. Enforcamento é sempre feito por ação da força gravitacional por um laço, então quando a pessoa fica suspensa, seja suspensa totalmente ou seja suspensa encostando no solo, ao contrário do que muita gente pensa, você morre também se você for enforcado encostando no solo, pode morrer também. Estrangulamento é quando você estrangula a pessoa por uma ação de uma força externa, né? Pode ser por um agressor ou por um mata-leão, por exemplo, não precisa ser por um laço. E esganadura é quando é feito pelas próprias mãos. E pelo exame indireto, foi identificado lesões compatíveis com uma esganadura no pescoço e não compatíveis com os depoimentos fornecidos pela mãe e pelo padrasto na época. Porque se ele tivesse estado, como diz ele, teria tido um sulco equimótico diferente, né? Um sulco equimótico ascendente, descontínuo aqui na posição que eles tinham fornecido. Então, a partir disso, a gente conseguiu perceber que eles não estavam falando com a verdade e que, na verdade, o sulco equimótico encontrado não era compatível com o enforcamento, e sim com uma esganadura. E a esganadura, ela é sempre homicida. Diferença entre enforcamento e esganadura. Enforcamento, uma corda, por exemplo. Enforcamento é sempre um laço, que a gente diz. Pode Certo. ser uma corda, pode ser um fio. E no enforcamento tem que ter sempre a única força atuante é a força gravitacional. Certo. Então, por exemplo, tem que amarrar aqui uma corda em cima e ficar suspenso com ela presa no meu pescoço. Certo? Certo. Esse enforcamento é isso. E esganadura é sempre homicida. Tá. O enforcamento, na maioria das vezes, é suicida. Certo? Por quê? Porque você pode simplesmente dopar alguém, tacar uma corda e jogar a pessoa de algum lugar. Sim. Pode, então. Agora, esganadura é impossível ser. Esganadura tem que ser com a mão ou pode ser usando Esganadura é objetos sempre também? com a mão. Sempre com a mão. Por que é impossível? Porque se você tentar se esganar, uma hora você vai apagar e você vai voltar a respirar. Você sabe, né? É impossível você se asfixiar com a sua própria mão, né? Mecanicamente. Aí, nesse caso, vocês perceberam que se fosse enforcamento líquido, não sei o que eu não lembro o que você falou aí. O sulco equimótico. Suco equimótico. É. Teria que ter o suco equimótico que não Pessoal tinha. em casa aí, pra tirar onda, falar aí pro crush aí, ó. Eu sei o que é sulco equimótico. Sulco equimótico Aí, é uma lesão provocada por uma asfixia mecânica relacionada ou ao laço ou à mão de um agressor. É muito inteligente, a mulher já pira, já vai pira, pra né? cima, já na hora. Cara, pensa um perito. Esquece, né? Eu ia falar besteira, deixa quieto. Vamos continuar. E aí, no caso, você identificou que as lesões não eram de enforcamento, então, opa, tá errado isso aí. Isso. E aí vocês informam no laudo, e aí lá o delegado lá da investigação vê e depois Exatamente. reinquire as vítimas, os suspeitos, sei lá. Exatamente. E aí você descobriu, eles confessaram, sabe o que aconteceu depois? Como é que foi? Não sei depois se se eles chegaram a confessar ou não, mas eu sei que eles foram presos logo em seguida e o caso estava para ser julgado até pouco tempo atrás. Tu vê esses casos, cara, por exemplo, Nardoni, em São Paulo, né? Cara, que os caras fazem uma maldade com a criança, cara, que... Eu sempre falo que a gente aprende com a perícia que pai mata mãe,
Não, pai mata filho, filho mata pai, irmão mata irmão. E, e quando trata do pai com o filho é uma questão realmente que a gente não consegue entender. Né? Caso passional, você já viu aqui? Você tem algum que te marcou de um cara matar uma mulher ou matar um amante da mulher, alguma coisa assim, descobrir que está sendo traído, enfim? Teve algum caso mais marcante que tu teve? Teve caso passional, teve esse que eu te falei, né? Teve um caso, eu não estou me lembrando. Teve o da mulher que teve quis da matar mulher, o cara, né? É, Agora o contrário, sei lá, o cara teve, descobriu que estava sendo teve um caso traído, bem enfim. interessante que foi o seguinte. Um caso passional que aconteceu há um tempo atrás e que foi o seguinte. A gente foi encontrado uma mulher num matagal, certo? E essa mulher ela foi encontrada nesse matagal com o que a gente chama de esgorjamento, certo? O que é esgorjamento? Esgorjamento é uma lesão provocada por um instrumento cortante na lesão do peixe, ou na parte anterior ou na parte laterais do pescoço, certo? Certo. Mais uma coisa para o pessoal tirar onda aí. Degolamento é sempre na parte posterior e esgorjamento é sempre na parte anterior ou nas laterais, tá? Achei que era tudo a mesma coisa. A pessoa sempre acha que é tudo degolamento, Degolar né? é tudo O que a gente acha que é degolamento, na verdade, é esgorjamento, certo? E ela tinha um esgorjamento no pescoço. Esgorjamento no pescoço produz o quê? Muito sangue, certo? Tá. E ela tinha sangue na roupa e provavelmente uma pessoa que fez isso respingou sangue nela, né? Projetou sangue nela de alguma forma, certo? E aí a gente tá lá... Chegou nessa cena de crime e encontrou isso. Cheguei, família lá chocada. Era em casa? Não, no Matagal. Matagal, Matagal. tá. Na rua. Era tipo um terreno baldio, né? Uhum. Porque, para o pessoal entender melhor, era uma rua normal, numa área de civilização normal, só que tinha um terreno baldio, que tinha um matagal nesse terreno baldio, ela estava na parte de trás, não estava visível de cara na rua, mas estava próximo a uma rua habitada. A gente começou a analisar aquilo ali. E aí, a gente chegou ao namorado dela, que estava sumido e tinha sido visto com ela no dia anterior. E o namorado dela chegou lá para dar o depoimento, certo? Ah, ele chegou, mas no dia do crime ele não estava? Não, na hora lá, na hora. Na hora lá mesmo? Na hora. Ele foi lá? Foi e lá. Aí? Tá. E aí a gente chegou lá, ele chegou lá, quando ele chegou, certo? Eu vi que a camisa dele tava com uns vestígios de terra na camisa. Aparentemente assim, tivesse meio mal lavado, umas terras assim, alguma coisa. Aí eu falei com o delegado, ó, essa camisa dele aí, de repente seria interessante a gente fazer um exame para detectar se tem sangue aí lavado. E aí ele foi até a delegacia, né, a gente levou para o depoimento, forneceu de forma, como é que se diz? Porque Forneceu de bom grado a camisa pra gente. Ele de forma voluntária. Voluntária a camisa. Uhum. E aí a gente conseguiu identificar que realmente tinha sangue nessa camisa. Então foi um caso que o cara deve... O que o cara deve ter feito? Aquela escovinha básica na camisa, provavelmente não respingou muito, né? Respingou em algumas regiões. Passou com a escova para lavar, conseguiu tirar aquilo, né? Levemente a gente via que estava um pouco, com a camisa meio, alguns pontos pardos e com terra, não tirou totalmente, a gente conseguiu identificar. Identificaram que era sangue. Que era sangue. Aí depois vai para um DNA. Na verdade existem uns procedimentos. Você tem um exame mais rápido que a gente chama de FecaCult, que é um exame que é utilizado originalmente para identificar sangue em fezes humanas. É um exame da área da saúde que tem essa função. Ele é muito parecido com esse teste de farmácia, de Covid, que dá um tracinho se o teste estiver funcionando e 2 tracinhos se for positivo. É até parecido um pouco também com o teste de gravidez. Sim. E aí a gente pode usar isso na perícia para identificar sangue humano. Né? Ou você pode simplesmente mandar para o DNA para verificar, que foi o caso aí. Você pega uma amostra do cadáver, né? Demora um pouquinho mais, né, no DNA. DNA demora. Mas ali na mesma noite que ele foi para a delegacia do TAP, você já ficou recolhido? Ficou recolhido já. Ficou um flagrante aí. Ele já ficou como... Mas já conseguiram
no dia ver que era sangue, ele ficou preso? Sim, A perícia porque o luminol é um exame rápido, preliminar que você consegue... Aí já tinha um dia suficiente para poder fazer uma prisão preventiva. Né? Uma prisão preventiva. Isso aí. E ele já fez. E ficou sabendo o que aconteceu para ele querer Aí, matar depois o caso, não cheguei a acompanhar o andamento. Provavelmente, pode ter sido um caso aí de algum relacionamento extraconjugal, né? Nesse sentido. Cara, eu vejo... O que geralmente acontece mais é não aceitação de fim de relacionamento. Certo. Já vi alguns casos assim. E lá no local, a família já falou alguma coisa dele? A família falou que aparentemente ele é um cara tranquilo, né? Não tinha muito... Aquela coisa, né? Quem vê cara não vê coração, né? Sim. Caramba, cara. Perícia criminal é o que tu quer fazer, cara, pra sempre? Cara... Como é que tá? Minha paixão, né, atualmente. Uma coisa que eu quero fazer, né? A tua escala é plantão? A minha escala é plantão. Plantão, Certo. isso aí. E se for para fazer na parte de homicídios, é o que eu quero sempre fazer. Fora de homicídios não é muito minha praia, não. Tem algum outro local que gostaria de trabalhar ou Não. Ou na DH? Se Deus quiser, É o teu lugar. sempre na DH. Caramba, cara. Imagina tu 30 anos de DH. E é porque eu penso que quanto mais tempo você fica numa atividade, principalmente na atividade pericial, aí você torna-se cada vez mais realmente expert naquilo, né? É uma coisa que eu costumo dizer que hoje em dia a gente vive uma situação muito complicada, né, no nosso país, mas eu vejo que a parte de crimes contra a vida, a parte de homicídios, é uma área que eu vejo meu trabalho ainda dando um resultado positivo. Você vê ainda, por mais que eu não concorde muito com as leis, acho que tinha que ser leis mais duras, é uma coisa que ainda você vê o cara ainda pagando pelo que fez quando faz uma coisa desse tipo, né? Então eu vejo meu trabalho dando um resultado. Então assim, até dou uma recomendação para quem gosta dessa área policial, a parte de homicídios é uma área que você vê que tem resultado. Eu concordo, cara, porque o crime que eu sempre trabalhei numa delegacia que atende tudo, né? Mas o crime que eu mais gosto de investigar, mais gostava, era homicídio, estupro também, porque são crimes que realmente a pessoa fica presa. Isso aí, isso aí. Agora, um furto, era estelionato, logo, até às vezes roubo a mão armada. Se não atirou, se não bateu na pessoa, também em pouco tempo vai estar na rua. Então, o homicídio realmente é legal nesse sentido. Quanto que hoje, para a galera que é concurseira quer entrar, como é que está funcionando hoje a remuneração do perito criminal no Rio? Tu lembra qual que é o salário, o salário inicial e o final? Então, o salário inicial, né, a gente tinha uns acordos aí que ia dar mais umas porcentagens de aumento, mas não sei como é que está o andamento disso aí. Inicialmente ali, o salário inicial deve estar em torno mais ou menos de 13.500 bruto, né? Salário de um perito. No Brasil, a nível nacional, os salários variam ali inicialmente de 8 até em torno de 25 mil. Santa Catarina está bem alto, cara. Santa Catarina é dos mais altos. Começa já com uns 22 mil. É o mesmo delegado. É isso aí. O Rio inicial é em torno ali de 13.500. 13.500. 13.500 e vai até... Qual o final da carreira o teu? O final da carreira, provavelmente hoje, com o período de primeira, com os treinos, deve estar uns 20 e poucos mil. Um salário legal, né, cara? E aí tem rasa aqui, que nem tem os outros, não? Tem RAIS. Faz plantão extra? Tem. Quanto que estão pagando no plantão extra aqui? Um RAIS aqui no Rio, atualmente, para perito e para os demais agentes, está em torno de 288, mais ou menos 280 e poucos, cada 12 horas de trabalho. Não é tão alto assim. Mas tu faz ou não tá mais nessa fase? Vale a pena? Os que eu faço são aqueles que realmente fazem porque às vezes falta na escala, alguns momentos acontece de pessoas ficarem doentes, alguma coisa eu faço. Mas eu sou professor, né, do curso, tenho uma empresa de curso, né, que eu dou curso na área de perícia, então tem meus empreendimentos por fora. Então
É até uma motivação legal pessoal que quer seguir a área. A parte de plantão, né? Plantão em geral, né? Mas plantão para perito também. É muito legal porque você tem a oportunidade de ter outras coisas por fora, né? Então, ou você tem a oportunidade de fazer um RAIS, né? Ou alguma coisa nesse sentido, ou você tem a oportunidade de ter outros empreendimentos por fora, que é o meu caso. Sim. Fica puxado, mas vale a pena, né, cara? Não tem como, o cara precisa de uma renda extra se o cara quer construir um futuro melhor. Com certeza. Nem adianta. Eu, quando entrei na polícia, achei que, tô rico. O cara não faz conta, parece que o cara fica cego, eu não sei o que acontece. Assim, o Brasil tem uma mentalidade que eu já tive essa cabeça quando eu era muito novo, que é que você fazer concurso para não trabalhar mais, para ficar sem fazer nada e agora acabou, né? Agora eu tô... E você percebe que, tipo assim, você não pode parar, né, cara? Né? Você mesmo tem esse projétil lá. Projétil. O perito é foda, né? Esse projeto aqui, foda, né? Então, a vida é isso, cara. É você ter outros projetos, seguir. A pessoa se ilude, né? Vou parar, vou ficar em casa, né? Você vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, fora do plantão lá, coçando, olhando pra televisão em casa, não tem como, cara. Eu entrei, eu não fiz conta, achei que ia dar, deu uns meses, eu percebi, cara, o salário é apertado, velho. Tá dando não. É apertado, tem que... Aí comecei a ir atrás, né, o cara... Se não dá pra ir na Disney, né? Não dá pra fazer não dá pra fazer nada, velho. Tipo, não dá pra fazer uma viagem e tal, não, é o extra, tá ligado? Então o cara tem que correr atrás disso, ou vai atrás de outro concurso, né, também. Você vê, e você vê como é a situação do nosso país, né, cara? Porque a média salarial aqui é baixíssima, né? E, cara, o pessoal com o dinheiro que ganha aqui faz milagre, né, cara? Faz. A gente tem um salário razoavelmente bom, né? Pela média nacional, e a gente vê que não dá pra fazer... Você dá pra ter uma vida tranquila, normal, sem muita... Se você quiser fazer uma viagem, quiser comprar um carro melhor, quiser comprar uma coisa, não dá. É muito caro as coisas aqui. Se você não tiver um trabalho por fora, dá. Mas enfim, Lameirão, vamos nos encaminhar agora para o penúltimo quadro do programa, chamado Tiro Rápido. Vamos lá. Tiro rápido, a gente já conversou aqui antes, eu vou fazer uma pergunta, ou falar uma frase, você vai completar com uma palavra. Perfeito. Ou uma frase, rápido, sem ter que se explicar. Bora? Vamos lá. Polícia é? Desafio. Perícia é? Investigação minuciosa. Ser um perito é ser? Trabalhar num ambiente de extrema emoção utilizando apenas a razão. Bonita resposta, hein, cara? Eita, porra. Arrepiou, não arrepiou? Arrepiou. O que eu mais gosto da perícia criminal é? Cada local é diferente do anterior. O que eu menos gosto na perícia criminal é? O sofrimento das pessoas no local de crime. Verdade. Um motivo para ser perito criminal. Não existe rotina se você for trabalhar em local de crime. Um motivo para não se tornar perito criminal. Baixa inteligência emocional. Interessante. Ser policial é ser? Um cara que toma porrada de todos os lados e ainda ama o que faz. Boa. Perito bom é perito? 100% técnico. Bandido bom é bandido? Longe de mim. Longe de mim é boa, gostei. Boa resposta, nunca... Inédita. Local de crime bom é local? Não existe local de crime bom, mas tecnicamente falando, o local de crime interessante é aquele que eu consigo enxergar o que os outros não enxergam e trazer um pouco de justiça para que os que aqui ficaram, né? Porque o que já foi, a justiça vai ser a divina. Show de bola. Passou pelo tiro rápido. Parabéns. Tá aprovado? Foi bem pra caramba. Deu umas 2, 3 ali bem, chegou a arrepiar aqui mesmo. Agora vamos para o último quadro do programa, que é você dar o seu recado para quem deseja entrar para a perícia um dia, deseja ser policial um dia. O que você tem a dizer para essa pessoa? O que ela pode esperar? Vamos lá. A gente vive um momento muito complicado na nossa sociedade, né? O mundo todo passando por guerras. A gente tem um momento muito difícil, né, que o Brasil está vivendo, em muitos sentidos, né? O Brasil é um país dividido hoje em dia. E a gente tem muita dificuldade de acreditar na justiça. Então, para aqueles que querem entrar na polícia e na perícia, saiba que a chance de você desanimar vai ser de 99%. Né?
Então, se você quer entrar aqui e entrar nesse trabalho e você for um cara que se desanima facilmente, né, for um cara que tem dificuldade de lidar com toda essa justiça, não entre. Porque o que ainda garante uma sobrevida a esse país são os policiais. Porque o dia que você tiver a maioria dos policiais motivados, com certeza vai ser o fim da nossa nação. Então, se você quer entrar aqui, saiba que você vai ser a pessoa que ainda faz esse país sobreviver. Fala bonito demais. Caraca, como fala bem, velho. Obrigado. Já pensou em se candidatar? Não. Tô bem aqui na perícia mesmo. Quem gosta de falar bem também é o Hermida. O Hermida se mete mais na política, né? Acho que tu não entra muito nessa. Tô tranquilo aqui, né? Um ambiente que eu não quero... lembra que eu falei de fugir de ladrão? Então, vou ficar longe. Lameirão, pra quem quer te acompanhar nas redes sociais? Então, para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu sou um cara democrático, então tenho Kawaii, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Tenho todas as redes sociais, é Perito Lameirão em todas elas. Então tem para todos os gostos, todos os sabores. Maneiro. Todos aí são bastante interessantes para quem quer seguir a área. Show de bola. Lameirão, obrigado demais pela presença aqui no Café com a Polícia, foi maneiro demais. Você que veio até aqui, comenta o que achou da entrevista. E também não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, beleza? Mais alguma coisa aí, Simon? É isso, irmão. Vamos fechando por aqui, muito obrigado pela atenção, um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!